o dia das perguntas que não querem calar, aquelas perguntas que todo mundo se faz, todo mundo está fazendo, e obviamente estimuladas aí pela mídia caça-like, mídia caça-audiência, engajamento, o que quer que seja, a gente vai falar muito disso. E aqui estão comigo os craques aí, o Paulinho lá de Orlando e Galuzzi, barba bonita, bem arrumada, cabelo feito na risca, certo? Todo mundo aqui para a gente fazer o pós-temporada, né? A temporada acabou, né? Fazer o pós-temporada e a gente... Por os pingos nos is. E eu quero começar provocando vocês com uma pergunta. Vamos fechar ainda no jogo da Libertadores, hein? Porque a gente fez um pós-jogo aqui, eu e o Paulo, mas faltou as broncas do Galuzzi aí. O Palmeiras foi covarde? O Palmeiras jogou covardemente? Posso? Por favor, você estamos aguardando a sua palavra, Robertoni. Abel, covardia não está no nosso vocabulário, não está no nosso dicionário. Fostes bundão. Para de colocar desculpa no outro. Tá bom? Para de ficar colocando a desculpa no asterisco, porque o campeonato foi do asterisco. E para de querer ficar falando, eu não vou responder a sua pergunta. O repórter chega falando, Abel, o ano foi uma porcaria, é o que você esperava? E o cara fala assim, já respondi isso, não vou responder. Abel, você ganha milhões, vai responder sim. Para nós que somos torcedores. Não é por a porcaria do jornalista, o jornaleiro, o que for. É para nós, torcedores. Está entendendo? Tem que responder sim. Você tem que virar e falar, foi uma porcaria o ano e eu errei. Quando perdemos no... Vai, pô, com todo respeito. Vai, para de ficar colocando culpa no asterisco ou não quer que seja. Vamos abraçar essa culpa? Tá? A gente traz Felipe Anderson, o cara podia ser negociado com o clube da Europa, né? A gente traz Vitor Roque, tudo bem, estamos num momento de transição. Ok, beleza, tal. Abel, trivice. Não é qualquer palmeirense que engole isso não, rapaz. Então vamos mudar os procedimentos aí e vamos pensar certinho no que a gente está fazendo, porque você vai ter uma moral. Porque a tia Leila não sabe administrar com outro treinador que não seja você. Você sabe disso. Você sabe que você está levando essa moral, não tá, Abel? Então você vai ter alguns mesinhos para frente aí. Segue o ciclo. Para mim, tá? Quem quiser discordar, democracia total, ok. Né? Aqui é democracia palmeirense, não é hipocrisia palmeirense, é democracia palmeirense. Então quem quiser discordar, sem problema. Mas, assim, né? Vamos correr, você vai ter alguns meses para arrumar isso aí. Tem muita coisa que acertar. Vamos dar resposta pra gente? Vamos começar dessa resposta? O que vocês acham, pessoal? Tem um pouquinho de crédito? Eu ainda dou um pouco de crédito para ele, ou não? Sim. Peraí, mas eu perguntei aí se o Palmeiras jogou de forma covarde, né? A gente conversando aqui no vídeo anterior, a gente chegou que o Palmeiras não entendeu o recado do juiz, né? O recado do juiz é o seguinte, pode baixar o palco e tá tudo certo. Pode baixar o palco e tá tudo certo. E o Flamengo entendeu o recado e fez o que devia fazer. Muita gente... Não, só completando, certo? Vai, complete. Não, só completar. Eu acho que sim. Fomos covardes. Não, covardes não. Fomos bunda moles, que covardia não está no nosso vocabulário. Entende, Gabriel? Então, pera um pouquinho. Né? Assim, a gente sabe que a partir daquele jogo contra o São Paulo, qualquer árbitro que fizesse um A que pudesse ser a favor da gente ia estar lascado da vida. Então é assim que funciona no Brasil, Abel. Você sabe. Eu não quero se o cara foi pago, se não foi pago, mas começou a haver um discurso de que isso intimidou os árbitros. Não adianta você colocar isso como desculpa, Abel. Certo? Não importa perder o campeonato. O que importa, não importa é perder jogando. Vamos jogar, vamos acertar uma bola no gol. Então fomos bundões, fomos. A gente não acertou uma bola no gol. Ela não é, rapaziada.
Fala aí. A única que ia, o Danilo desviou e bateu na travessão. E foi o chute do Vitor Roque. Desviou no pé do homem, bateu no travessão por cima e não por baixo. É a única coisa que foi no gol. Foram três tentativas. Essa aí, o Vitor Roque cabeceando no primeiro tempo, cabeceou muito para o chão, a bola cobriu o gol. E o Flaco Lopes foi tentar aproveitar uma vantagem esquisita de uma falta no Vitor Roque, que também roubou bem a bola, né? E acabou sendo desviado também pelos zagueiros, pelos homens defensivos do Flamengo. Mas, realmente a gente já comentou sobre isso. Eu queria ouvir a tua opinião, Danuzzi, sobre esse assunto, que eu sei que as coisas vão ficando entaladas. E agora eu queria mudar um pouquinho a pergunta e colocar para vocês aí o tema do debate. Essa destrambelhada de final de ano, essa destrambelhada desde a primeira derrota horrorosa para a LDU lá, com aquele hiato, aqueles 4-0 de recuperação aqui, daí para cá foi só bandalheira. Quais são os fatores? Vamos lá? O pessoal fala, a gente ouve, a gente imagina. A moçada, a boleirada está cansada das teorias do Abel, dos treinos táticos, dos treinos cheios de terminologia, dos treinos, dos treinamentos de dinâmicas, como eles falam, dinâmicas. Antigamente falava jogada, né? Agora o pessoal fala dinâmica. O pessoal está cansado disso. O Abel estava aí corre uma história de que ele estaria com bônus estratosférico para ganhar e que isso aí teria vazado, e a moçada falou, opa, e o meu? Vamos colocar aqui, né? Porque também faz parte da gente não só desancar as coisas que estão erradas nos jogadores do time, como também desancar esse bando de jornaleiros, esse bando de blogueiro anti-Palmeiras aí, a CBF antiverde, também faz parte, porque esse pessoal não é fraco, não, especialmente aqueles que eu falo sempre, né, a turma do UOL lá, o São Paulino e o flamenguista, o blogueiro urubu lá, também conhecido como Zacarias dos Trapalhões. O peruca. O Zacarias de peruca, né? Ele não tinha peruca antes, vocês lembram disso? Então, eles têm a cara de pau de falar desonestidades. Né? Mas, vamos lá, quais são os fatores? O que levou essa destrambelhada aí? Não vamos nem falar o que nós esperamos para o ano que vem, que a gente não sabe como é que vão ser as negociações de atleta, mas depois nós fazemos a nossa barca aqui, se o pessoal quiser. Quais foram os fatores? O que vocês acham? Começa aí, Paulo. Você acha que é muito dinheiro para o Abel? O pessoal ficou bravo com isso? O pessoal está com o saco cheio do Abel? É muito motivacional? Meu preleção, depois eu quero falar sobre isso. Preleção para mim é um saco, aquela gritaria, aquela coisa toda. Tem umas formas melhor de ouvir Metallica, você entendeu? Rammstein, aí você entra com a frequência lá em cima, né? Um punk rock aí, para quem gosta, né? Quem gosta mesmo. O pessoal ficou ouvindo sertanejo, música, né? Diz um amigo meu, música de corno, né? Então, ficou ouvindo música de traição, música de dor de cotovelo, falava antigamente, para não falar isso, mas música de corno, esse amigo meu. Aí os caras entram meio deprimidos em campo, né? Os lá ficam ouvindo Cúmbria, acho que só precisam ouvir uns heavy metal aí, uns punk rock, e parar com aquele negócio de ficar motivação, avante palestra, aí o Palmeiras é gigante, todo mundo sabe, Minha motivação é o dinheiro no caixa ali, a glória, e meter gol, e ser famoso e ganhar mais dinheiro. Diga lá, Paulo, o que você acha disso tudo? Bom, amigos rooftopes, só para, assim, essa história do asterisco fica muito boa, porque daí a gente rebate o fax com o asterisco. Nada além disso, cara. O cara fala, mas você tem o título de fax, vocês têm de asterisco. E fica nessa brincadeira. Aliás, se botar asterisco aí, então o Corinthians tem um abecedário inteiro ali de título com problema. Mas a gente está falando da sociedade esportiva. O Corinthians tem asterístico. O Corinthians tem asterístico, Serasa, cartório, tem tudo ali. Então, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas, assim,
Se você me perguntar hoje, de cabeça fria, inclusive no nosso pós-jogo aqui, Palmeiras e Flamengo, eu e o César, eu fiz desde o começo do ano do Campeonato Paulista, né? As perdas, pênalti, nego expulso. E o Massini falou uma coisa que eu achei interessante, ele foi muito sintético e muito objetivo no que ele falou. A gente terminou o ano passado com uma expulsão num jogo contra o Botafogo, e a gente terminou esse ano também no jogo com o Atlético com a expulsão de um jogador-chave, o Piquerez. Então, quer dizer, são coisas que têm se repetido. A gente teve a expulsão do Maurício, do Murilo, contra o Atlético Paranaense. São coisas que têm se acontecido. Isso é reflexo do vestiário. Se o cara entra nessa pilha, isso é reflexo do vestiário. Então, aquele negócio de coração quente, mente fria, parece que esse negócio não está funcionando mais, né? O porquê isso não está funcionando mais? Quando você, assim, uma coisa é certa, e a gente ouviu uma coisa hoje, né, de um outro blogueiro conhecido palmeirense. Eu tenho procurado me ater somente à mídia palmeirense agora, porque Jornal Nacional, Fantástico, essas coisas, aboli da minha casa para não ver mais nada que é relatinada. Eu só ouço mídia palmeirense agora e o Rooftop, que é bem informado. Os nossos amigos rooftopenses aqui, e olha lá! Eles têm sempre boas informações. E achando aí, vendo e tudo isso daí, teve o Nicola, né? Ele veio com tudo bem que a gente sabe que como é esse negócio, como fomenta, como precisa. A gente, assim, bobo aqui ninguém é, né? Nem o Abel, né? Porque ele falou que ele também não é bobo. Então, Só me engana quem eu quero. ele falou, eu não sou bobo, eu sei quando, eu só me engano quem eu quero, né? Então, então bom, vamos lá. Se é verdade que o Abel ia ganhar 30 milhões por cada título, eu fico pensando eu sendo o Fux, que tomou aquela canelada ali e ele falou assim, porra, o cara vai ganhar 30 milhões, ele fica gritando lá do banco, eu que quase perdi a perna aqui, vou ganhar quanto? Então, sei lá, pode ser, são teorias. O que não faltam agora são teorias. O Abel deve ficar? Na minha opinião, deve. Foi foda perder 3 títulos esse ano, foi foda, cara. Agora, Abel... 4. Não, sim. O outro a gente poderia ter passado e perdido, não dá para saber. Mas 3 a gente foi para a final. Agora, o pior de tudo, cara, que eu ouvi, que o maior de todos, a gente abriu mão do Campeonato Brasileiro. E isso, Abel, eu nunca mais vou esquecer, porque você foi covarde. Era o título que a gente mais tinha na mão, era o Campeonato Brasileiro. Mas, Paulo, pera um pouquinho. Aquele jogo contra o Vitória, porra. Aquele jogo contra o Vitória, mesmo com a escalação que ele fez, não dava pra gente ter vencido aquele jogo contra o Vitória? Não tô querendo defender o Abel. Especificamente, Abel, sejai-vos, descascai-vos. Porra, mas tudo bem. Cara, eu não sei, é justamente o que você falou, exatamente. Faltou motivação, faltou alguma coisa. Porque, porra, a gente empatou com o Vitória. Tá... César, você estava naquele jogo contra o Vitória. Eu estava naquele jogo contra o Fluminense. Cara, a torcida inteira ficou em pé o tempo todo no jogo, incentivando o time. Aonde que a gente, mesmo que fosse com um time, sei lá, com 3 ou 4 ou 5 que fosse, reservas, o que você pode chamar de reserva, que a imprensinha fica sempre classificando com reserva, né? Porque o gosto deles é fazer isso. Que a gente não poderia ganhar naquele jogo contra o Vitória.
Então, assim, em momento nenhum o Abel chegou e falou, vamos priorizar. Então, assim, sei lá, não estou querendo tirar a culpa dele, mas o que eu acho pertinente é a gente distribuir a responsabilidade por Abel, jogadores e diretoria. Porque, porra, tia Leila, vou te contar, hein? Se é um Delfino Facchina, se desce no vestiário ali, rapaz, naquele intervalo, vocês estão loucos, eles vão empatar com os Vitória aqui, Então, sabe? Então, o que eu acho que não vale muito é a gente só concentrar naquela questão do Abel. Jogadores, tem uma pá de jogadores que não tem que nem pintou alguma cogitação de troca. Tchau, filho. Vai embora, para ter pelo menos uns 8 aí que tem que ir. Mas então, assim, né? Abel, erraste. E não foi pouco. Muito. Roberto, quer ver? Eu vou falar uma coisa para você que, assim, essa é assim, uma opinião minha particular que eu tenho. Eu já vi algumas outras pessoas comentando sobre isso daí e, assim, eu concordo. Eu acho que a gente perdeu tudo, o ano todo, porque se a gente tivesse ganho a Libertadores, a gente ganhava o ano. Se a gente tivesse ganhado o Brasileiro, a gente ia estar puto porque perdeu a Libertadores, mas a gente ia ser, né, sei lá, nem como fala, tricodeca, sei lá, o campeonato, né? Quebrar o galho. Agora, a gente perdeu o campeonato quando o Abel, ele devia ter chegado para essa tigrada, né, o time do Palmeiras e falar, amanhã a gente vai jogar com o Mirassol. Esse é o jogo que vai definir o ano desse time aqui. Porque se a gente ganhar lá, a gente assume a liderança de vez, a gente vai botar pressão em cima deles e a gente vai ficar sossegado. Então, a final é hoje. E se a final é Mirassol, esse é o jogo do ano. Ali descarrilhou tudo, cara. Ali descarrilhou tudo. Eu vejo a situação bem, não tão complexa quanto parece. Na minha opinião, a coisa é mais simples. Não é desgaste físico, e desgaste físico todos os times tiveram, que chegaram para essa reta final, o Flamengo inclusive, né? Todos têm desgaste físico. Desgaste mental, até certo ponto sim, mas eu acho que esse desgaste mental tem uma origem. Eu acredito muito, eu tenho visto o Abel muito professoral, muito acadêmico, querendo impressionar com as falas, com as expressões, etc, etc. E a gente vê, de vez em quando, na TV Palmeiras, uns pós-jogo aí, uns pré-jogo lá, que eles colocam, a pré-eleição antes do jogo, como é que foi, etc, etc. Cara, eu vejo, desculpem, né, eu vejo toda essa questão dessa gritaria de pré-eleição aí, essa motivação, de palavras de ordem, tudo isso muito bacana, me lembra o tempo de universitário, assim, que a gente jogava esporte universitário, então a gente não sabia jogar porra nenhuma, a gente tinha que se motivar para ver se saía alguma coisa direito, né? Então, tudo bem, mas eu não vou discutir o aspecto psicológico, mental do futebol, ou do esporte de alto desempenho, porque eu nunca participei disso, né? Então seria até leviano. Mas eu vejo um cansaço, e vejo também um cansaço até da própria torcida, com algumas formas que a gente até hoje não entendeu bem. Eu vou fazer só uns comentários aqui, depois vocês pensem aí e me retruquem se não concordarem. Felipe Anderson fez uma carreira lá na Lazio, na Europa, jogando pela direita e correndo para o meio. Então ele abriu espaço disso aí para o Estevão fazer a mesma coisa que o Estevão não queria fazer, e também Luiz Guilherme também não queria fazer, nem John queria fazer. Lembra disso? Então só sobrava ali para essa moçada entrar pela direita. Vitor Roque está jogando como ele jogava aqui no Atlético do Paraná, como é que ele jogou lá na Espanha, não sei, mas ele cai mais pela esquerda, ele tira o zagueiro da área e parte na força, na velocidade, que é a característica dele. Ok. Ele colocou o Andreas
primeiro volante, em várias situações, a gente comentou aqui, o primeiro foi naquele jogo quase fatídico com o Internacional de Miami, onde o Luis Soares, com uma perna só, fez a festa, e o Messi, andando em campo, fez a festa, né? E depois, no fim, a gente empatou, porque o time dos caras era mais fraco, etc., e conseguimos ali na Bacia das Almas a classificação na fase de grupos da Copa do Mundo. Então, esse erro de escalação sem o 5 aí, ele vem repetindo desde aquela fase ali. Ele praticamente despreza o potencial que o Andreas tem de jogar com a bola no pé. Ele é um bom marcador, mas ele não é o primeiro homem de marcação, o cabeça de área. Noto que há essa questão de não aproveitar o melhor de cada jogador. O jogador tem que jogar na posição que ele quer, fazendo a função que ele quer. E isso ele está fazendo agora com o Alan. Só que o Alan está se virando bem pela direita ali, porque o moleque é irreverente, parte para cima. Mas daqui a pouco vão fazer um moleque. Outro dia ele jogou de lateral lá contra o Grêmio, né? Parece, né? Jogou de ala, como jogava o Gustavo Scarpa. Então começa. E o Felipe Anderson eu vi lá no Allianz Parque, aqui no Allianz Parque, né? Eu vi o Felipe Anderson jogando de ala também, voltando para marcar até dentro da área. Não tem problema, tem que participar, o jogo é solidário, é 11 contra 11, começa o combate lá. Mas daí é colocar um jogador com esse nível técnico para gastar energia correndo atrás de brucutu, não está certo. Então é melhor marcar por zona, fazer uma marcação por zona mais acertada, mais encorpada. Coisa que ele tentou fazer ali, mas também o jogo do Aníbal decaiu muito por conta dessa posição, ele jogar com os caras habilidosos de alas e o pessoal tentar fazer jogo com o Bruno Fux sair jogando com a bola, Murilo sair jogando com a bola, Gustavo Gomes sair jogando com a bola. E sobrecarregando o cara na marcação, porque os caras iam mais para frente e ele se sobrecarregava nisso. Não estou aqui aliviando para o Aníbal, não, nem para o Martinez. Fator psicológico, muito interessante saber que no último jogo o Emiliano Martinez se contundiu. Jogou e saiu contundido. Não vai poder jogar o último jogo. E o Piquerez fez uma falta ali para ser expulso. E no jogo, os dois uruguaios, em vez de viajar para o Ceará, devem ir para Montevidéu comer uma parrilha e tomar um danado lá. Eu já botava os caras, você machucou, você vai ficar aqui no departamento médico até a gente dar alta para você. Tem malandragem de jogador de futebol? Tem. No Palmeiras ninguém é santo também. Então tem uma série de fatores que eu acho que esbarra no psicológico, no ambiente aí que o Abel está criando. Ele está muito professoral, ele está muito metido, como diz lá na minha terra, né? Metido a besta. Estou metido a besta. Boa, isso mesmo. Metido a besta. Ele está também conhecido como Tássio, né? A Tássia está se achando, né? Está se achando a última bolacha do pacote, né? A última cereja. Então, o que eu acho que falta, senhores? Aí, quando você falou, Galo, você toca na questão da diretoria. Vamos lá. A nossa diretoria é composta por uma presidente que diz para todo mundo que não entende nada de futebol, e não entende mesmo, e que é vascaína de origem e já está fazendo empréstimo lá para ficar com a SAF do Vasco. O nosso diretor de futebol, o Anderson, é um diretor profissional que pode trabalhar para qualquer time. Eu entendo, cara, e vou colocar aqui, que todo clube que permanece com a administração de clube, ou mesmo os que viram SAF, mas especialmente com clubes como é o Palmeiras, como é o Flamengo, como era o Corinthians, né, que está virando uma sombra do Corinthians, que era, como era o São Paulo, tem um predicado ligado à camisa, ligado ao escudo, ligado à história, ligado à formação da sua torcida, à base de origem da sua torcida. Então, acho muito importante, quando não tem um diretor que venha das bases conselheiras, da base política do clube, que tenha vivência, conhecimento da história de Palmeiras, eu achava importante que esses clubes, a Leila no caso, e todas as SAFs tivessem um diretor, como se fosse um diretor institucional. Um cara que vai falar, olha, Palmeiras é assim, olha, nosso time é assim,
olha, nós não vamos entregar Libertadores, não vamos entregar brasileiro. Meus amigos, mas estourar para Libertadores, não interessa, vocês vão entrar para jogar aqui, arrebentar o brasileiro, e quem não puder jogar Libertadores vai ganhar a medalha e o prêmio do mesmo jeito, vai aparecer na foto do mesmo jeito. Então não tem esse negócio, vamos jogar, poupar 11 jogadores, tem que poupar nada, cara. Desculpa, não tinha que poupar absolutamente nada, porque os caras foram para o Peru, tiveram 2 ou 3 dias para descansar, belas massagens, bela tecnologia. Tem Meu, tá num ponto que agora os caras não estão treinando mais falta, chutes a gol, porque o departamento de fisiologia diz que tem risco de estourar ou sobrecarregar o músculo de maneira a estourar. Então os técnicos têm que inventar um jeito de jogar que não vai precisar tanto dessa musculatura. Viu? Os caras não treinam, ninguém acerta mais chute de falta. Só o Igor Gomes que meteu uma na gaveta lá e o Carlos Miguel foi buscar, né, lá na gavetinha. Então, não está tendo isso mais, não tem mais. Os chutes de fora da área são piada, meu. Não tem força e não tem direção. Os caras chutam no meio do gol. E não estou falando só do Palmeiras, não, estou falando geral. Então, falta muita coisa que precisa mudar, especialmente nesse aspecto da diretoria, mas é questão institucional. Tem alguém que sentar e falar o seguinte, gente, a torcida do Palmeiras, e a torcida não é só organizada que brigou com a Leila, que não sei o que ameaçou os caras lá que estão presos, não é só esse pessoal, a torcida é aquele pessoal que vai ralar lá, né? A torcida quer, nós que estamos aqui, a torcida quer jogo, cara. A torcida quer vitória, quer luta. Não acho que faltou luta dos jogadores, mas a luta foi muito desorganizada. Parecia que eles estavam todos, cada um, jogando uma partida diferente. Não tinha entrosamento nenhum. E aqui eu quero tirar o chapéu, cara. O cara que está sendo sacrificado e está sendo espezinhado, é lógico que estão aproveitando, o Andrés Pereira, ele não é para jogar onde ele está jogando. É um desperdício. É a mesma coisa de botar o Pelé para jogar de zagueiro, cara. Botar o Ademir da Guia para jogar de lateral. São características que não tem cabimento.